Quando Tito estava destruindo Jerusalém, ele tinha um dos seus generais chamado Cédros procurando por despojos, por qualquer tipo de coisa preciosa que ele pudesse encontrar numa região muito rica. Cédros estava em uma mansão quando ele percebeu que havia uma parede falsa que levava a um compartimento secreto naquela mansão. Quando ele entrou nesse compartimento, ele se deparou com um homem estudando a Torá, vários pergaminhos e bastante comida e vinho. E ele perguntou a esse homem: o que você faz aqui sozinho? O homem disse: eu há muito tempo sei que Jerusalém seria destruída. Eu trouxe todos os pergaminhos possíveis através de um túnel que corre por debaixo da cidade. E aqui estou eu preservando a minha vida. Bom, Cédros teve compaixão desse senhor e tomou ele consigo, assim também como os pergaminhos. E um dos pergaminhos que ali estavam é a história midrástica dos patriarcas, no Sefer HaYashar. E é a história de Abraão que nós vamos nos deter hoje um pouco. Bom, Terah foi o pai de Abraão. E Terah trabalhava para Nimrod. Nimrod era o governador do mundo daquela época. O rei de todo mundo. Quando Abraão nasceu, houve uma grande festa que o pai de Abraão dedicou ao seu filho e ele convidou toda a elite de Nimrod. Quando a elite se foi e os astrólogos estavam saindo da casa de Terah, eles viram um espetáculo no céu. Uma estrela que surgiu e que de repente engoliu outras 4 estrelas. E os astrólogos entenderam que aquilo ali era um mau sinal, um mau presságio, que Abraão seria um problema para o império desse mundo, ou daquela época. E também para todo mundo. Portanto, eles debateram entre si: contaríamos ou não contaríamos a Nimrod o que vimos? Bom, se nós não contarmos, Nimrod vai descobrir e vai nos matar. Portanto, eles foram lá e contaram a Nimrod. Nimrod chamou Terah e disse: eu quero lhe oferecer uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas pelo seu filho. Terah olhou para Nimrod e disse: majestade, permita-me primeiramente relatar a ti o que sucedeu ontem à noite. Aion, o filho de Marad, ele veio até a mim e me pediu para que eu vendesse para ele o Stallion, aquele cavalo garanhão que tu me presenteaste. Ele disse também que me daria uma grande quantidade de dinheiro, e dinheiro sempre é bem-vindo. Mas ele também me disse que eu deveria perguntar a Vossa Excelência se eu poderia vendê-lo ou não. Nimrod deu meio que um passo para trás e disse: você seria tolo de vender um orgulho de cavalo, um stallion, um garanhão? Você não pode encontrar tal cavalo em toda a terra e você vai vender e compartilhar tal presente que eu lhe dei? Você não é tolo? Terah, olhando direto nos olhos do rei, disse: majestade, bem disseste, eu não posso encontrar um garanhão, um cavalo precioso em toda a terra, quem dirá o meu filho? Ele também é único, eu não poderia vendê-lo. Se eu te vender o meu filho, eu vou ganhar ouro e prata. Porém, para quem darei a minha herança? Não terei ninguém, e o ouro e a prata vai voltar para ti novamente. Nimrod continuou insistindo e Terah pediu 3 dias para pensar. 3 dias se passaram, ele voltou, mas o que ele fez? Ele pegou um outro filho que nasceu no mesmo dia dele, de uma das suas concubinas, e disse: aqui está o meu filho. Pegou o dinheiro e entregou esse filho a Nimrod. Abraão, o que ele fez com Abraão? Ele pegou uma enfermeira, uma babá, entregou Abraão para essa enfermeira e babá e os enviou para uma caverna, onde Abraão permaneceu até os 10 anos de idade.
Depois disso, dos 10 anos de idade, Avram foi morar com Noé, e o filho de Noé, Shem. E ali, Avram aprendeu sobre a Torá, sobre Deus, com a família de Noé. Nesse interim de tempo, só para você ter uma ideia, houve a história da Torre de Babel, e depois da história da Torre de Babel, Avram já estava aí com a idade de 50 anos. Nesse período, quando ele estava com 50 anos, ele voltou para a casa de seu pai, Terah. E o pai de Avram era um grande idólatra. Assim como toda a humanidade, em realidade, servia a idolatria. Quando Avram chegou na casa de seu pai, ele viu 18 estátuas enormes na casa de seu pai. E Avram disse: oi, como pode ser que meu pai adore imagens? Eles não falam, eles não ouvem, eles não se movem. Mas mesmo assim eles acreditam que esses são os deuses que criou o homem e a mulher. Então Avram perguntou ao seu pai: pai, qual é o Deus que nos criou? Aí Terah foi lá e ensinou para ele, mostrou: olha, esse aqui criou a humanidade, esse aqui criou tal outra coisa, e assim por diante. Avram disse: eu vou oferecer para eles um sacrifício. Avram colocou um sacrifício, comida na frente deles. E disse: por que eles não comem? Ok, perguntou por que eles não comem. Aí levou, ofereceu também. Perguntou para a mãe dele qual eram os deuses que criaram aí os homens. A mãe dele lhe indicou, ofereceu outro sacrifício e disse: mãe, por que eles não comem? Bom, nenhuma resposta foi dada imediatamente. E Avram saiu do local. Da madrugada, Avram acordou e disse: sabe de uma coisa? Chega dessa história de Deus. Ele pegou um machado e ele destruiu todos os deuses, exceto um. E aí ele colocou o machado na mão desse Deus, dessa estátua, que não é um Deus na verdade, e saiu dali. E o pai dele viu ele saindo. No momento que o pai dele estava entrando, Avram estava saindo. Quando Terah se percebeu que todos os deuses dele estavam quebrados, ele chamou Avram e disse: ei, o que você fez com os meus deuses? Avram disse: olha, eu não fiz nada. Como eu não fiz nada? Eu vou contar para ti o que houve. Eu ofereci comida para eles. E aí, na hora que bateu a fome, todos eles vieram até a comida. E esse maior aqui, ele pegou o machado e começou a destruir eles. Aí Terah disse: ei, do que você está falando? Esses ídolos, eles não se mexem, eles não falam, eles não ouvem, como eles teriam fome? E ele disse: se eles não falam, não se mexem, não ouvem, não têm fome, por que você os serve? Por que você os adora? Bom, o que houve foi que Terah foi até Nimrod e disse: olha, 50 anos atrás eu tive um filho, lembra da história? E Nimrod disse: eu lembro. O seu filho, eu comprei o seu filho. Ele disse: não. Esse mesmo filho, ele cresceu aprendendo sobre Deus. Alguns dizem que Avram aprendeu sobre Deus aos 3 anos de idade, ele já reconhecia quem era Deus. Diz que Avram, ele passou uma noite toda acordado. Durante o dia ele olhou para o sol e ele disse: olha, o sol ilumina a terra, nos aquece, traz energia para o mundo, traz alimento ao mundo também. Esse é o Deus e eu vou adorá-lo. Só que quando o sol se pôs, Avram percebeu: se ele se põe, ele saiu, ele não é o Deus. Aí ele viu a lua. Ele disse: olha, a lua controla as ondas do mar. A lua controla o sistema de fluxo de calor, faz com que as coisas cresçam. Vou adorá-la. Mas quando a lua se foi, ele disse: não. Se o sol se pôs e a lua se foi, depois da noite as estrelas também, eles não podem ser deuses, mas sim eles são instrumentos
do único Deus, do próprio Deus. Portanto, Abraão chegou a esse entendimento aos 3 anos de idade. E é por isso que ele destruiu os ídolos. Aí que houve. Nimrod chamou ele para o tribunal e julgaram Abraão. Nesse julgamento, Nimrod perguntou: por que você destruiu os ídolos? Abraão disse o seguinte: olha, eu não destruí os ídolos, Nimrod. E contou a mesma história, dizendo: olha, eles estavam com fome e a estátua maior destruiu todas as outras estátuas. No que Nimrod disse: eles não podem comer, não podem se mexer, não têm fome, eles não escutam, eles não têm sentimento. E Abraão disse: é por isso que os destruí, porque eles não são dignos de adoração. Bom, Nimrod disse: olha, você vai passar pelo fogo. Chegaram os conselheiros de Nimrod e disse: olha, o seu capitão Terah conspirou contra ti 50 anos atrás e ele também deverá passar pelo fogo. Nimrod disse o seguinte: não somente Abraão, mas também Haram deve de passar pelo fogo, porque toda essa família conspirou contra mim. Então toda a família ia passar pelo fogo que estava ali. Haram, ele era do seguinte pensamento: olha, eu estou do lado de Abraão, porém eu não vou falar nada, vou ficar quieto, porque eu vou esperar Abraão se defender, e se Abraão passar pelo fogo e ele sair ileso, porque ele confia tanto em Deus e Deus vai ajudá-lo, aí eu vou expor todos os meus pensamentos. Mas se Abraão passar pelo fogo e morrer, eu vou ficar quieto, não vou falar nada, vou ficar na minha. Então o que houve? Ele tinha a sua maneira de lidar com o mundo. Estava em cima, não está que ele estava em cima do muro, mas ele, por dentro, ele sentia a realidade divina, mas externamente ele não podia expressar. A única coisa que interessante que aconteceu com Haram é que Haram entrou, passou pelo fogo e saiu ileso. Ele saiu do fogo, mas de repente ele caiu no chão. Bom, morreu. Mas espera aí, ele estava ileso por uns minutos, depois caiu e morreu. Fizeram uma autópsia em Haram e perceberam que ele tinha queimado por dentro. Por quê? Porque ele somente podia sentir Deus interiormente. Mida que nega mida. Abraão permaneceu 3 dias nessa fornalha. 3 dias. Até que o próprio Nimrod veio e disse: Abraão, saia! Abraão, servo do Deus vivo, saia! Nimrod percebeu que somente há um Deus. Mesmo que ele não se entregou a esse Deus, ele percebeu, ele soube que há um Deus. Nimrod deu muitos presentes para Abraão, inclusive um homem chamado Oni e outro Eliezer. Deu ouro e prata, e também todos os príncipes daquela região deram ouro e prata a Abraão e outros servos. Abraão teve 300 homens que foram dados para ele, e assim Abraão começou a ser rico e próspero naquela região.